calculadora gráfica, né? Nós vamos fazer exemplos, né? Usando GeoGebra. Aí eu coloquei aí uma função, e a gente sempre coloca as funções em pares para que você perceba e possa comparar uma com a outra, né? Uma função com a outra. Na letra a característica que eu estou querendo evidenciar aí é o valor de A, sendo na primeira 2, né? Portanto maior que 0 e diferente de 1 mais 2. E na segunda o A é meio, né? Ele está entre 0 e 1, portanto 1 a gente já sabe, a primeira vai ser crescente e a segunda vai ser decrescente, mas já a gente estuda isso. Na letra B eu coloquei aqui duas funções logarítmicas. Note que uma generalização que acontece, uma notação que acontece é que quando a gente não escreve o valor de A é porque ele é 10, né? Então ele não é 1 não, viu gente? No logaritmo, quando a gente não escreve, o A não é 1 não, porque não vai poder ser 1 por definição, né? Nesse caso o log é 10, a gente chama de logaritmo de base 10, né? Então a gente pegou uma função log de x, né? E a outra função é 3 vezes o log de x, e a gente vai perceber o que vai fazer esse 3 com relação à primeira função. Então sempre o objetivo que a gente colocar as duas funções numa mesma tela é para que a gente compare que elemento é que modificou a função e como ele modificou o gráfico da função, já que o nosso objetivo aqui é tentar observar o gráfico e trazer à luz o que vai acontecer com a função, né? O nosso objetivo é um objetivo extremamente sensível no sentido de tentar antever o que vai acontecer com a função, observando o comportamento do seu gráfico a partir de um gráfico já conhecido, né? Então, o gráfico já conhecido seria o gráfico da esquerda, um gráfico, vamos dizer assim, chamado de padrão, né? Comportamento padrão, e o outro a partir dele de comparação. Por final, a gente na letra C vai comparar, né? De novo, note que o primeiro é um log de x na base 2 e a segunda, g de x, é 2 mais 2 que multiplica o log de x na base 2. Ou seja, novamente apareceram dois elementos aí agora, né? Um que está multiplicando a função e o outro está somando mais 2 a função. Então tem mais dois parâmetros aí de modificação para a gente entender como esses parâmetros modificam o primeiro gráfico, tá bom? Então já a gente se vê aí na outra tela, no ambiente GeoGebra calculadora gráfica. Espero que você esteja gostando do vídeo até aqui, espero que você continue aí com a gente nesse estudo. Bem, eu falei para vocês que a gente ia usar várias plataformas e eu estou aqui usando o GeoGebra calculadora gráfica, né? Para mostrar a vocês. Então na parte superior você pode perceber que tem a janela gráfica, no meio aqui tem a entrada de dados, né? Onde você vai digitar a função, e aqui embaixo, né, tem um lugar onde a gente pode escrever as funções. Então a gente está estudando função logarítmica, eu vou trabalhar com duas funções logarítmicas para que você perceba. Então eu vou apertar aqui f de x, você viu que modificou, e vou apertar aqui o log, né? Eu vou trabalhar com um log de base 2. Então você vai perceber que eu vou mudar aqui, eu vou indicar primeiro a base, né? E depois eu vou colocar o x aqui. Então, note que primeiro a gente colocou a base e a variável. A curva já apareceu, né? Então a função já foi desenhada, ela já apareceu lá em cima. Esse é o log de x na base 2, é uma função logarítmica. E eu vou digitar a próxima função, né? Eu vou digitar aqui também uma função, só que eu vou usar como base aqui agora a função, vou escrever meio, né? Meio.
Note que ele aceita tranquilamente aí, né, a utilização. Opa, eu vou precisar apagar aqui, então vou voltar rapidinho a F log de e-mail, e aqui dentro eu vou colocar o X, né? Também já apareceu a função, vou dar um Enter, você viu que ele já colocou o G de X. Eu vou baixar aqui para que você veja e mexer aqui um pouco. Eu vou colocar aqui a crescente, eu vou trocar aqui a cor, note que ele já mudou a cor. E o que eu preciso, né? O que eu estou estudando. Veja que com a mão eu consigo aproximar, eu consigo ficar mais distante, eu consigo ver os eixos aqui para cima e para baixo, tudo isso movendo na própria tela, né? Então dá sim para você usar a calculadora gráfica, que é esse software aqui para gerar as funções, alguns tipos de funções, né? Bem, então o meu primeiro gráfico foi esse em vermelho, não sei se você lembra, foi o log de X na base 2. O que eu posso notar? Eu posso notar que ele corta o eixo X no ponto exatamente 1, né? Esse ponto ele indica como raiz porque cortou o eixo X. Então note que a função está vindo de menos infinito, essa vermelha, eu estou baixando aqui para você perceber, ó, quase como uma reta, né? Ela vem subindo, se aproxima e ela corta o eixo X em 1 e agora ela começa a crescer, né? Ela cresce, né? Mas ela cresce inclinada. Note o seguinte, né? Que ela não cresce de uma maneira completamente inclinada e rapidamente. Ela vai crescendo, tentando se estabilizar, né? Então ela vai crescendo aos poucos. Eu não sei se você compreende isso, mas ela vai crescendo aos poucos. Note que a curva ela vai deitando, né? Então quando x é 2, aqui, o log é 1, eu vou colocar aqui alguns pontos para que você perceba. Aqui vou colocar aqui um ponto A, só para você perceber. Então quando o x é igual a 2, o y foi igual a 1, né? Então vou pegar outro aqui, quando o x, vou botar mais um ponto aqui só para a gente perceber. Quando o x for 4, quando o x for 4, o y ali é 2. Note que está crescendo, né? Quando o x for 8, o y, né, como ponto vai ser 3. Por quê? Porque 2, a terceira, é 8, né? E a função ela é uma função logarítmica. Então, tá aqui, eu coloquei aqui 3 pontos. Agora vamos analisar a função log de x na base meio, né? Essa tá em roxo, vou colocar ela em azul aqui, trocar a cor, vou colocar aqui ela em verde. Note que essa verde ela está decrescendo, então ela está vindo lá de mais infinito, decrescendo, cortou o eixo x na posição 1, né? E agora ela continua decrescendo, só que ela está ajustada, né? Ela não cresce rapidamente, ela cresce de uma forma mais comedida, né? Ela não cresce de forma tão intensificada, ou seja, essa curva tem essa característica, né? Uma característica de crescimento, porém um crescimento acentuado, tendendo a uma linearidade, mas é só uma tensão, é tender a essa linearidade, nessa curva, né? Note que ela cresce, mas não cresce tão expressivamente como uma curva exponencial, tá?
Bem, aí eu vou colocar aqui, vou apagar essa função aqui, essa verde, e vou colocar uma nova função agora. Vou colocar uma nova função para que a gente possa encontrar aqui uma nova f de x, e você vai perceber que eu vou colocar uma potência. Eu vou escrever, no caso, né, a função estou procurando aqui 2 f de x igual a 2, né? Aqui vai ser 2, vai ser 2 elevado a x. Então, Enter, e eu vou trocar aqui a cor, só para você perceber. Essa é uma função exponencial, e o que eu quero que você perceba é que elas são simétricas, né? A primeira, a que está em vermelho, ela é uma função logarítmica, ela é o log de x na base 2, e a em verde é a função simétrica, ela, né? Que é inversa também, que é igual ao log, que é igual a 2 elevado a x. Então, note que elas são curvas diferentes de crescimento, né? Tem algumas características diferentes, mas que elas são simétricas. Aí, para fazer isso, eu vou colocar aqui mais uma função como eixo de simetria, né? Então, vou colocar aqui mais uma função, só para você ver. Eu vou chamar essa função só de x. Então, só para você ver o eixo de simetria, coloquei mais uma função, para que você veja que se eu pegar um ponto aqui, exatamente aqui, e se eu encontrar a distância entre, vou traçar aqui um segmento de reta, uma semi-reta entre o ponto D e o ponto A. Era para ser eu vou deixar assim, tá? Se eu marcar, acho que melhor eu fazer de uma outra forma. Eu vou pedir o ponto médio entre esses dois pontos, e você vai perceber. Deixa eu procurar aqui o ponto médio entre, vou apagar essa função, e eu vou desenhar aqui o ponto médio. Deixa eu procurar, acho que talvez não tenha ponto médio. Então, tá aqui a reta, mas o que eu quero mostrar é que existe um ponto. Não tem a função de ponto médio aqui. Ponto médio não tem. Pronto. Ok, como eu falei, o software ele é limitado, porque aqui não é o software por inteiro, né? Mas o que eu quero que você perceba, e aí eu queria provar matematicamente, é que a distância de A até essa reta que eu coloquei aqui e D até a reta é a mesma, né? Ou seja, isso quer dizer que os dois pontos são simétricos, tá? Então eu usei aqui a calculadora gráfica para te mostrar que é possível estudar funções usando um software, um app gráfico. Um abração, eu espero que você tenha gostado aí.